Então, continuamos o nosso estudo, amados, né? A base do nosso estudo é Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor. Amém? Então, amados, hoje nós vamos ver, né? Nós já vimos várias coisas nesse estudo, né? Então, para não perder muito tempo, eu não vou repetir, amém? Aqueles que perderam, depois que quiserem, eu mando o vídeo do estudo, amém? Então, hoje nós vamos aprender as barreiras que pode nos impedir de trabalhar nossa salvação. Tem 6 barreiras que podem nos impedir de trabalhar nossa salvação, amém? Temos que eliminar as coisas que dificultarão a operação da nossa salvação. Há 6 barreiras no caminho para a salvação que deverão ser removidas. Então, nós temos que remover essas barreiras da nossa vida para que nós possamos, né, andar em arrependimento, santidade e naquele grande dia nós sermos resgatados através do arrebatamento, né? Sermos levados para o céu e não iremos ficar na grande tribulação. Então, a primeira barreira, qual é a primeira barreira que tenta nos impedir de ir para o céu, né? Então, em primeiro lugar, os embaraços do mundo. Enquanto o pé está em uma armadilha, o homem não pode correr. O mundo é uma armadilha. Enquanto os nossos pés estão nele, não podemos participar da corrida diante de nós. Amém? A escritura para os amados anotar aí é Hebreus 12, 1. Amém? Para vocês lerem durante a semana. Então, amados, você imagina um soldado na floresta, né? Aí ele tá andando, de repente aquela armadilha, sabe, que morde o pé? Mordeu o pé dele, aquele ferro, e aquilo começa a doer, doer, doer. E ele começa a correr, e ele vai começar o quê? Diminuir o seu ritmo, né? Então, nós estamos vivendo neste mundo, mas nós não podemos deixar que os nossos pés, né, fiquem no mundo ao ponto de o mundo ser uma pedra de tropeço para nós. O mundo ser uma armadilha para nós, né? Se um homem sobe uma rocha íngreme, tendo pesos amarrados à perna, ele dificultaria a sua subida. Muitos pesos dourados vão nos impedir de subir esta rocha íngreme que leva à salvação, enquanto, né, nós caminhamos aqui nessa terra. Amém? Então você vê que o pecado, né, as coisas desse mundo, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, né, o amor às coisas dessa terra pode pesar, né, em nós como um peso. Por exemplo, se você for correr ou andar depressa com um saquinho de 5 quilos, você já vai diminuir um pouco seu ritmo, não é verdade? E se você tiver com um saco de 10 quilos, vai diminuir mais ainda. E se você pegar aquele saquinho de argamassa de 20 quilos e começar a correr com ele, você vai começar a cansar mais rápido ainda. Vai chegar uma hora que aquele saquinho de 20 quilos vai parecer que é 2 toneladas, né? Então, quer dizer, o que isso quer dizer? Que o pecado é um peso na nossa caminhada. O pecado, ele vai diminuindo a nossa caminhada para o céu, né? Ele vai dificultando, vai separando nós de Deus. Por isso nós temos que nos arrepender e abandonar o pecado, porque senão ele vai nos segurando, vai nos segurando. É como andar naquela areia movediça, você vai afundando, 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 quando você vê, só vai ficar a sua cabeça para fora. E aí você está perdido. Amém? O mundo sufoca nosso zelo e apetite pelas coisas celestiais. A terra apaga o fogo, a música dos encantos do mundo nos adormece, e então não podemos trabalhar. Nas minas de ouro existem sufocamentos mortais. Ó, quantas almas foram destruídas com o sufocamento proveniente da terra, né? Então você imagina quantas pessoas, amados, estavam firmes nessa caminhada para o céu, porque é uma luta, nós estamos, né, numa caminhada muito séria, né? Então o inimigo vai querer colocar armadilhas no nosso caminho, né?
vai tentar nos impedir de todas as formas de nós irmos para o reino de Deus. Por quê? Porque ele está aí para nos impedir. Amém? Mas se nós obedecermos os preceitos do Senhor, né? Se nós buscarmos a ajuda do Senhor, então nós podemos vencer essas barreiras. Amém? Então você vê que o mundo ele pode sufocar a nossa vida. Vai vir distrações, né? Vai vir um monte de coisa para tentar tirar o nosso foco da eternidade, né? Vai aparecer um monte de coisa. Amém? Vamos para a segunda barreira. Quem entendeu a primeira? Amém? A segunda barreira no caminho para a salvação é a tristeza e o desânimo. Quando o coração de um homem está triste, ele não está pronto para ir para o seu trabalho. Ele é como um instrumento desafinado. Sob os medos e desânimos, nós agimos fracamente. Amém? Então, você vê que uma pessoa com a amargura no coração, com a tristeza no coração, ela não vai conseguir fazer as coisas. É ou não é verdade? Por isso que você vê que o Senhor ele nos ensina o quê? Perdoar. Perdoar as ofensas, né? Pedir perdão e perdoar. Porque, amados, quando nós não perdoamos o nosso próximo, aquilo acarreta em tristeza, em desânimo na nossa vida, né? E nós nos tornamos almas abatidas, almas cansadas, sobrecarregadas, desanimadas. Você vê que uma coisa terrível, amados, que eu não me conformo é quando um cristão, ele diz, eu estou em depressão ou eu estou com depressão. Isso, amados, é a mais pura falta do Espírito Santo. É a mais pura falta de Deus dentro da pessoa. É uma pessoa que está servindo a Deus pela letra, não pelo espírito, pelo conhecimento carnal e não pelo o ensinamento espiritual, amados. Porque como que um cristão pode entrar em depressão e tristeza profunda? Um cristão que entra em depressão, em primeiro lugar, porque ele não perdoa e ele não pede perdão, ele guarda mágoa no coração, ele é sufocado pela angústia, né? Quando a pessoa não perdoa, ela tem aquela dor, aquela angústia no coração, e aquilo é mortal, tanto para o corpo físico como para o corpo espiritual, pela alma, né? Porque se nós não perdoar e guardar rancor, mágoa no nosso coração, isso pode surgir até um câncer na gente, né? Isso corrói tanto a carne como o espírito. É terrível, amados. Isso é muito terrível. Esse tipo de coisa não pode estar no nosso coração. Uma pessoa que ela está em tristeza é pecado oculto, é pecado escondido. É que não se arrependeu verdadeiramente. Então ela está atribulada, a alma dela está triste porque ela está em pecado. Ou então tem pecado que ela precisa se arrepender, ela não arrependeu ainda. Amém? Davi esforçou-se para repreender a si mesmo para sair dessa melancolia espiritual. Então eu queria que vocês anotassem aí Salmos 42, versículo 5. Amém? Para vocês estar lendo, né? Então, nesse salmo, Davi conversa com a sua própria alma. Por quê? Porque ele estava numa tristeza tão profunda que ele percebeu que aquilo estava atrapalhando a sua vida espiritual. Então ele conversou com a sua alma. Ele diz: por que estáis abatidas, ó minha alma? Né? Então você vê que a alma abatida é um problema na vida cristã. É um problema na nossa comunhão. Uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa que não consegue perdoar, uma pessoa que guarda mágoa no coração, amados, é uma pessoa doente fisicamente e espiritualmente, né? Como que uma pessoa dessa pode entrar no céu, meu Deus? Né? Então nós temos que tirar essa barreira. Então, como nós aprendemos no início, temos que excluir, tirar essas coisas de dentro de nós, porque isso aí pode nos impedir de trabalhar nossa salvação. Amém? Então, não esqueça de ler, então, Salmos 42, 5, né? A alegria
é como música para a alma, que excita o dever. Ela é o óleo para as rodas do afeto. A alegria faz o serviço ser feito com prazer. E nós nunca os realizaremos de forma rápida, né? Como sobre as asas do deleite. A melancolia tira as rodas dos nossos carros. Então, nós dirigimos pesadamente. Amém? Você vê que a tristeza é a mesma coisa que você tirar a roda do carro, amados. Mesma coisa que você está dirigindo com o seu carro lá e sai a roda. Como que você vai andar com aquele carro sem a roda? Então é o exemplo que nós estamos tendo. Se uma pessoa guardar a tristeza, ela for uma pessoa amargurada. Mas ela tem que estar contente, ela tem que falar, meu Deus, eu vou para Nova Jerusalém. E se ela está doente, ela está passando por problema, ela tem que estar alegre, por quê? Porque ela sabe que aquilo ali é temporário. Não, mas aqui eu tenho problema, mas eu vou para um lugar onde não tem problema, a Nova Jerusalém espiritual, a Nova Jerusalém celestial, aonde não haverá choro, tristeza, e eu não vou ter um corpo cheio de dores, de problema, eu terei um corpo eterno, um corpo glorioso como o do Senhor Jesus. Amém, amados? Aleluia. Então, nós temos que tirar toda a amargura do nosso coração, toda a tristeza, amados. Essa é uma barreira para a salvação. Temos que tirar. Amém? Quem entendeu a segunda barreira? Aleluia. Agora, amados, temos a terceira barreira. Hoje vamos falar sobre as barreiras que podem nos impedir de trabalhar nossa salvação. A terceira barreira no caminho para a salvação é a preguiça espiritual. Olha, mais uma vez o Senhor falando da preguiça espiritual. Este é um grande impedimento para o nosso trabalho. Foi dito de Israel: também desprezaram a terra aprazível. Gostaria que vocês anotassem aí Salmos 106, versículo 24, para você estar lendo depois. Amém? Qual seria a razão disto ser assim, né? Então você vê, aqui está falando, né, da terra de Canaã. Então era uma promessa. Nós estamos aguardando a Canaã espiritual, não é verdade? Que é a Nova Jerusalém. Então, quando o povo saiu do Egito, ele estava indo para a terra que mana leite e mel, a nova Canaã. Era um paraíso de prazer, um tipo do céu. Mas eles pensaram, para obtê-la iria custar-lhes uma grande quantidade de problemas e perigos, e eles preferiram continuar sem ela. Eles desprezaram a terra aprazível. Então, amados, quando eles chegaram próximo da terra de Canaã, eles olharam para lá, os espias foram lá, né? Quem lembra de Josué e Caleb? E eles viram aquele gigante e falaram, não, a terra é maravilhosa, realmente manda leite e mel, né? Tem alguns gigantes lá, mas nós podemos vencer, porque o Senhor vai nos dar eles na nossa mão. Mas teve outros que se apavoraram e acharam que seria perigoso demais eles estarem caminhando naquela terra, que os gigantes iam massacrar eles, né? Não existe milhões em nosso meio que preferiam ir dormindo para o inferno do que suando para o céu? Então você vê que muitos falam assim: ah, o céu é bom, é maravilhoso, estar com Jesus é muito maravilhoso, não vai ter dor, não vai ter. Ah, mas eu vou ter que deixar a mentira. Ah, eu vou ter que deixar o pecado sexual. Ah, eu vou ter que deixar o amor ao dinheiro. Ah, eu vou ter que deixar minhas amigas que gostam de uma fofoca. Ah, eu vou ter que deixar de andar como as mulheres do mundo, com roupas sensuais. Ah, eu vou ter que deixar de passar, né, os meus batom, as minhas maquiagens. Ah, eu não vou poder mais estar pintando o cabelo. Eu gosto do cabelo vermelho, cabelo azul, cabelo roxo. Ah, eu gosto de cabelo verde. Ah, eu gosto de cabelo de uma cor diferente. Eu não vou poder fazer isso mais. Ah, é bom sim, mas é muito difícil entrar no céu. Ah, para mim não dá não. Eu sinto muito, mas para mim eu acho que não dá. Então é o que o mundo está fazendo hoje, amados. É o que as pessoas, eles todos querem entrar no céu.
Se você for lá na prisão, no presídio, perguntar para o maior assassino, você quer ir para o céu? Ele fala, eu quero. Então se arrependa de ter matado. Ah, eu não consigo, sabe por quê? É que ele me provocou. Por isso que eu matei ele. Quer dizer, não tem arrependimento, né? Não tem humildade. Não busca a santidade, amados. Então, aí é impossível, não é verdade? Tal estupidez pecaminosa e a preguiça estão sobre a maioria, que apesar de Cristo estar perto deles, embora a salvação seja oferecida no Evangelho, contudo eles não trabalharão pela sua salvação. A preguiça faz cair um sono profundo. Anote aí, Provérbios 19:15, amém? Provérbios 19:15. Adão perdeu a sua costela quando ele estava dormindo. Muitos homens perdem a sua alma neste sono profundo. Amém, amados? Então nós não podemos, né, ter esse sono da morte, porque o sono da preguiça se chama sono da morte. Amém? É a hora que vem o ladrão quando a pessoa está dormindo e rouba a salvação da gente. O ladrão é o diabo. Enquanto a pessoa está dormindo na fé, ele vem e leva a sua salvação. Amém? Quem entendeu a terceira barreira, né? É a preguiça, é o não querer se esforçar para abandonar o pecado, abandonar a vida errada. Amém? E a quarta barreira no caminho para a salvação, nós vamos ver agora, amados, é a opinião sobre a facilidade da salvação. Deus é misericordioso, e o pior vem o pior. Isso é apenas arrepender-se. Deus é misericordioso, é verdade. Mas além disso, ele é justo. Ele não deve corromper sua justiça ao demonstrar misericórdia. Portanto, observe esta cláusula na proclamação. Ele não inocenta o culpado. Êxodo 34:7. Amém? Os amados, anota Êxodo 34:7. Amém? Então, amados, muitos eles dizem assim: ah, não precisa eu me esforçar, não. Jesus já morreu por mim, né? Deus é misericordioso. Ah, Deus não vai ter coragem de me lançar no inferno, não. Deixa eu continuar no pecado. Deixa eu continuar na coisa errada, né? Só que, amados, aqui você vai ver em Êxodo que Deus, ele não inocenta o culpado. Amém? Não adianta a pessoa achar Deus é bom, é bom. É misericordioso, é misericordioso. Mas ele não vai aceitar uma pessoa continuar no pecado depois de ter aprendido a verdade, ter conhecido o pleno conhecimento da verdade. Amém? Como está em Hebreus. Se voluntariamente continuar no pecado depois de ter tido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício de Jesus, mas o inferno. Amém? Então Deus ele é muito santo, é muito sincero. Nós não podemos enganar a Deus. Amém? Se um rei proclama que somente deve ser perdoados aqueles que vierem submetidos ao seu cetro, poderia alguém ainda, persistindo em rebelião, reivindicar o benefício daquele perdão? Ó pecador, tu gostarias de obter misericórdia? Não queres desfazer da arma da injustiça? Quer dizer, tem pessoas que querem o perdão, amados, mas não quer deixar o pecado. A pessoa quer ser perdoada, mas ela não quer deixar a rebelião, não quer deixar a idolatria, o falso evangelho, o evangelho da prosperidade, né? Não quer deixar a igreja que é contra a verdade, né? Então, como que ela vai pedir perdão para o Senhor Jesus se ela continua no pecado, está em rebelião contra Deus, né? Só vai obter o perdão aquele que realmente quer o perdão e está decidido a mudar de vida. Amém, amados? Então, essa é a quarta barreira que a gente encontra, né? Então, você vê que não é brincadeira. Amém? A regeneração é fácil. Será que não existe dores no novo nascimento? É a abnegação fácil. Tu sabes o que a religião deve custar-te? E o que isso pode custar?
deve custar a separação dos seus desejos, pode custar-te a separação da sua vida, guardar-te da obstrução. A salvação não é conseguida com ânimo leve. Milhares foram para o inferno mediante a este erro. Os grandes espetáculos da presunção fizeram a porta estreita parecer larga no que é. Quer dizer, você vê que às vezes o evangelho verdadeiro, a porta, ela é estreita e apertada é o caminho, amados. Então tem que deixar a bagagem do pecado para passar por essa porta. Mas você vê que o evangelho da prosperidade, o evangelho moderno, fez a porta estreita se tornar larga. Por quê? Porque estão fazendo como os fariseus faziam antigamente. Os fariseus, eles eram sacerdotes que eles naquela época, antes de Jesus, quando uma pessoa pecava, a pessoa tinha que pegar um animal, uma rolinha, um cordeiro, trazer perante o sacerdote, pedir para o sacerdote sacrificar aquele animal para que aquele sangue viesse, né, ser derramado pelo perdão daquela pessoa. Então a pessoa pegava o animal e levava. Mas sabe o que os fariseus faziam, amados? Eles começaram a não aceitar o animal que as pessoas traziam. Eles queriam que as pessoas comprassem os animais deles. Aí vamos supor, se um cordeiro valesse R$ 100, ele queria R$ 1.000 no cordeiro e falava, você tem que pagar o cordeiro, senão você não vai ser perdoado. E não é isso que a igreja moderna faz hoje? Levando as pessoas a dar importâncias, pegar votos, falando que senão não vai ser curada, não vai ter o perdão dos pecados. Então, amados, isso é o que o evangelho moderno tem feito, fazendo com que a porta estreita pareça larga, mas não é, amados. Ela continua estreita e sempre vai estar estreita. Amém? Nós temos que abandonar o pecado. Amém? Então, agora, amados, a quinta barreira, né, que é a quinta barreira no caminho para a salvação, são amigos carnais. É o perigo de ouvir a sua voz. Então, você vê que há pessoas que se dizem amigos da gente, né? Fala, eu gosto tanto de você, irmã Dinal, você é minha amigona, tal. Ah, irmã Antônia, irmã Maria, irmão David, você é muito legal, né? Aí ele vem, mas quando você fala do evangelho para ele, agora eu estou no estudo, estou aprendendo, olha, as coisas não é conforme eu pensava, não. Para entrar no céu, tem que abandonar o pecado, tem que se arrepender, tem que andar em santidade. Aí a pessoa vai falar assim: ah, mas isso aí é coisa do passado. Ah, você ainda está nessa ainda? Isso é coisa antiga, né? Começa a voz. Então aqui nós temos o exemplo. A serpente falou a Eva. Olha só para você ver, é aquela mesma voz lá do início. Quando a mulher, ela estava lá, a serpente foi lá para persuadir ela, né? E a serpente começou: ah, Deus falou que vocês não podem comer nenhum fruto. Aí a mulher falou: não, podemos, só não podemos comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que nós comermos, nós vamos morrer. Morre nada. Deus, Deus não mata ninguém, não. Deus é amor, né? Então é a mesma coisa, amados. Hoje, essa voz vai chegar para você e vai falar: não, não precisa se arrepender, não, todo dia, não. Arrependimento é uma vez só. Que isso, negócio de santidade? Nós estamos no tempo moderno, nós estamos no século XXI. Não, isso é coisa do passado, coisa de povo antigo. Quer dizer, a mesma voz vai também falar ao seu ouvido, ao meu ouvido, né? Então você vê que a serpente falou ao ouvido de Eva, a esposa de Jó também falou. Quem lembra da esposa de Jó? Ela falou: gostaria de retê-lo, de servir a Deus. Aí ela diz assim, ó: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoe esse Deus e morre. Está lá em Jó. Anota aí, Jó, capítulo 2, versículo 9. Amém? Então, você vê que eles
tenta reter a gente de servir a Deus, tenta reter a gente de se preparar em santidade para o reino de Deus, né? O que? Continuar a orar e clamar? Aqui o diabo lança mão sobre a tentação de Jó por sua esposa. Amigos carnais estarão chamando-nos para longe do nosso trabalho. Quem precisa de todo esse alvoroço, de menos dores, servirão. Quer dizer, eles sempre vão estar falando, não, isso é muito dolorido demais. Ah, não, servir a Deus desse jeito para mim não dá. Não, Jesus já morreu por nós, já derramou o sangue dele, já está tudo certo, já pode continuar pecando, é só arrepender, pode continuar no erro, Deus é amor. Essa é a voz da serpente, amados. Nós lemos que alguns dos parentes de Cristo, quando viram Cristo de modo sincero na pregação, tentaram impedi-lo, né? Seus amigos foram para prendê-lo. Então você vê que amigos e parentes, amados, sempre estarão tentando te puxar. Por exemplo, muitas vezes você tem um estudo bíblico, aí aparece alguém, ah, vamos comigo em tal lugar. Ah, vem aqui em casa hoje. Ah, quarta-feira, vem aqui, 8 horas eu preciso de você aqui. Quer dizer, bem no horário que você tem no seu estudo, né? Aí você vai ter que, ou você vai ouvir a voz, ou você vai assim, olha, sinto muito, mas na quarta-feira, às 20 horas, eu tenho um compromisso com Deus, não é com o pastor. Não é verdade. O seu compromisso não é comigo. Porque você vê, se você entrar ou se você não entrar, o estudo vai estar da mesma coisa. Quem vai perder é você. Não é verdade? Porque aqui é assim, se entrar uma pessoa só, eu vou fazer o estudo com uma pessoa só. Não é verdade? Então, quer dizer, mas aí você fala assim, ah, mas depois eu vejo a gravação. Mas não é a mesma coisa. É ou não é verdade? Não é a mesma coisa. Não é. Né? Quando a gente está ao vivo, o Espírito de Deus está agindo aqui e está agindo aí. Está no meu coração e está no seu coração. Né? A gravação você assiste sim, aprende também, mas não é a mesma coisa. Né? Então você vê que até o Senhor Jesus, você vê que teve uma certa ocasião, o Senhor Jesus estava pregando e a família dele atrás dele, querendo que ele fosse para casa. Então, quer dizer, o próprio Salvador passou por isso. Amém? Vocês marquem aí para vocês ler Marcos. Hoje tem bastante lição, hein? Marcos, capítulo 3, versículo 21. Amém? Nossos amigos e parentes, às vezes, ficam em nosso caminho para o céu e julgam o nosso zelo como loucura. Gostariam de nos perseguir e nos embaraçar em nosso trabalho para a salvação. Olha só para você ver, né? Então, amados, às vezes não é nem por maldade, mas é porque eles não entendem, né? Eles ainda não têm um conhecimento. Então, eles tentam nos perseguir, né? Eles tentam nos desencorajar, né? Eles tentam fazer de tudo para nós não continuar o nosso trabalho, né? Aí você coloca uma roupa de santidade, vai ver um parente e fala, nossa, mas uma roupa de velho, de velha, nossa, uma roupa antiga. Ah, não, que isso? Você tem que colocar uma roupa mais moderna, mostrar um pouco seu corpo, quer dizer, tudo para tentar te impedir de andar na santidade, andar no jeito que a palavra diz, né, amados? Espira encontrou tais amigos por aconselhamentos. Com eles, se ele revogaria as suas antigas opiniões sobre a doutrina de Lutero, ou persistiria nelas até a morte. Eles desejavam que ele se retratasse e tão abertamente reunisse a sua antiga fé. Ele tornou-se um homem vivo no inferno. Amém, amados? Então você vê que até os antigos, né? Você vê que Lutero, ele era padre. E ele se tornou evangélico porque ele leu a palavra de Deus, ele viu que estava errado. Mas ele foi perseguido, né? Chegaram a tentar fazer ele retratar. Ele falou, jamais. Como que eu vou negar a verdade? Como que eu vou negar o meu Deus? Nem, amados? Então você vê que desde o passado, amados, desde lá do jardim até hoje, você vê que é uma guerra
contra aqueles que querem andar e fazer a vontade de Deus. Amém? E para nós terminar, amados, a sexta barreira, amém? A sexta barreira que nós temos que excluir da nossa vida para nós trabalhar nossa salvação e entrar no reino de Deus. A sexta barreira no caminho para a salvação é a má companhia. Eles nos tirarão o nosso trabalho. As águas doces perderão o seu frescor quando se depararem com o sal. Os cristãos perdem o seu frescor e paladar entre os ímpios. As pombas de Cristo serão manchadas por deitarem entre esses vasos. Companhia pecaminosa é como a água na forja de um ferreiro que apaga o ferro. Ele nunca será tão quente, tais bons afetos esfriam. Os ímpios têm a praga no coração e a sua respiração é infecciosa. Amém? Vocês lêem 1 Reis 8, versículo 38. Amém? Então, amados, uma coisa que é interessante, né, para a gente finalizar essa barreira, sexta barreira, que é a má companhia, você vê que é algo assim incrível, né? Você vê que uma pessoa santa, ela não santifica uma pessoa impura, mas uma pessoa impura contamina uma pessoa santa. É incrível, amados. Olha só para você ver, né? Então, você vê que se você é santo, mas se a companhia que você anda não é depravada, é uma pessoa mundana, automaticamente a tendência não é você santificar ela, mas é ela contaminar você. Amém? Então, nós precisamos, por isso que eu falo para vocês, amados, quando nós falamos em santidade, a santidade é a separação. Separação do pecado, separação das coisas ímpias, não é verdade? É separação. E muitas vezes, amados, né, nós não podemos ter aquelas companhias do passado, né? Às vezes a gente reencontra um amigo, uma amiga, uma pessoa lá do passado, totalmente ímpia. E agora você já não pode mais ter a mesma convivência com ela, porque agora você está caminhando para o reino eterno. Amém? E então, você precisa manter a sua santidade, manter o seu arrependimento, porque isso depende da sua salvação. E a salvação é a eternidade. É aonde você quer passar a sua eternidade. É a sua meta, é o que você decidiu. Amém? Você tomou essa decisão. Eu não quero ficar na grande tribulação. Eu não quero passar a minha eternidade no inferno, sofrendo, não. Eu quero passar a minha eternidade no céu, porque o Senhor Jesus comprou, né? Derramou seu sangue, pagou pela minha alma. E agora eu tenho que fazer a minha parte. Amém? E a minha parte é obedecer a palavra de Deus. Me arrepender dos pecados, afastar do pecado e andar em santidade. Amém, amados? Quem entendeu no poderoso nome de Jesus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E alguém gostaria de falar alguma coisa?